Boa noite, tudo bem? Vou compartilhar aqui com algumas pessoas pra gente já começar a nossa live de hoje. E aí, como vocês estão? Me contem. Na semana passada tive um imprevisto e não pude fazer a nossa live semanal. E aí, para compensar, hoje eu preparei um tema bastante interessante, bastante bacana para quem quer começar a participar de licitações. Então, hoje o nosso tema realmente, o título dele é Como Começar a Participar de Licitações. Então, eu já vim aqui, já falei, mostrei edital, já falei sobre várias e várias situações que acontecem, né? Sobre como analisar um edital de forma correta, as principais dúvidas, que tipo de serviços, mas a gente não foi lá no iniciozinho. Como que eu pego a minha empresa, como que eu pego o serviço que eu ofereço e começo realmente a participar de licitações, né? Então isso é muito importante para quem quer realmente começar a participar dos processos de licitação. Então vamos lá? Vamos lá, todo mundo pronto hoje? Então eu quero convidar você que está aqui assistindo agora e você que vai assistir ainda, que essa live vai ficar gravada, né? Vou me apresentar, eu sou Geissane Silva, sou advogada, atuei por 10 anos na administração pública e hoje atuo auxiliando empresários e empresas a vencerem licitações, a mudar o rumo da sua empresa participando das licitações, né? Então vamos lá. O que vocês acham que é necessário para que se comece a participar de uma licitação? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender para começar efetivamente a participar de uma licitação é entender como funciona o processo de compra, como que a administração organiza esse processo de compra, né? Com o advento dessa nova lei, a fase preparatória da licitação, né, que é uma fase interna, a licitação ela é dividida em duas fases assim para o licitante, né? Vamos colocar assim: a fase interna, que é todo aquele trâmite que está dentro, que ocorre dentro do órgão público, dentro da administração pública, certo? E a fase externa, que é efetivamente a fase onde ela começa, onde o licitante ele tem a oportunidade de verificar aquele edital, aquela oportunidade, aquela licitação, pregão, dispensa, concorrência, enfim, é a oportunidade que a administração resolveu comprar. Então, para entender como que funciona a fase interna, né? Vamos lá. A fase interna da licitação, o órgão público, ele verifica lá dentro, como já foi falado aqui, tudo que a administração precisa para funcionar, ela compra por meio de licitações, certo? Não existe nenhuma coisa que ela não compre por meio de licitação ou por meio de dispensa de licitação, que são as formas onde a lei autoriza que ela faça essa compra. Então, o que acontece? Quando a administração entende que ela tem uma necessidade, vamos colocar aí, para ficar bem simples, ela tem necessidade de aquisição de material de expediente, certo? Isso é dia a dia. Todos os dias a administração precisa de caneta, papel, precisa de marca-texto, precisa de teclado, precisa de móveis, enfim, ela precisa de muitas coisas, mas nós vamos focar no material de expediente. Então vamos focar no papel. Ela decide então, né, essa pessoa que está trabalhando lá na parte administrativa da secretaria ou do órgão público, enfim, ela decide que ela precisa de papel. E aí, o que ela faz? Eu preciso de papel. Quais tipos de papel eu preciso? A4, A3, A1, enfim, quais os tipos de papel eu preciso? Esse papel precisa ter a gramatura X ou Y? Eu preciso comprar em caixa? É mais interessante que eu compre em caixa ou que eu compre por resma? De que forma que isso sairia mais em conta para a administração? Eu compro em lote único, eu posso fracionar os lotes, enfim. A administração vai fazer um estudo sobre a quantidade necessária, as características daquele material e como ela vai dar aquela compra. Aí vai ter o valor estimado, quanto ela quer gastar naquela compra, né? Até quanto de valor ela pretende gastar. E aí, para fazer uma analogia ao nosso dia a dia, vamos colocar assim: eu tô aqui na minha casa, né? E eu preciso ir no mercado e comprar determinadas situação no mercado. Eu preciso no mercado comprar
alguns produtos de limpeza, por exemplo, né? Vamos supor, eu não gosto muito de limpeza, de limpar, né? Prefiro que outra pessoa faça pra mim, mas eu preciso do produto de limpeza. Então eu preciso do quê? Eu preciso de um desinfetante, eu preciso de um sabão em pó, eu preciso de um detergente. Mas aqui na minha casa eu só quero gastar X valor. Eu preciso só de um detergente, preciso que ele seja da marca X e preciso que ele tenha tantos ml. Ah, eu não gosto do... Exemplo, na minha casa eu não gosto da fragrância X. E aí é uma lista, eu fiz uma lista, decidi e falei, olha, só compre até, né, quando eu for chegar ao mercado, só compre até determinado valor. Não traga se tiver acima daquele valor, ou se não tiver com essas características que eu elenquei aqui na minha lista. Então, com a administração funciona da mesma forma, né? Na fase interna, é onde será definido todas essas características, especificações, quantitativos, qual é o valor que a administração precisa e pode pagar por aquele determinado produto ou serviço. E aí, o que vai acontecer depois disso? Verificou se existe a necessidade, eu preciso justificar aquela compra, justificar as características, os valores, tudo isso. Então eu vou montar um documento e aquele documento vai para o jurídico e para a autoridade administrativa, né? Que a autoridade do órgão pode ser o secretário, pode ser o presidente, pode ser um diretor, e aí depende, né? Cada órgão, ente público tem uma nomenclatura específica, mas é esse ente público que vai autorizar esse procedimento, certo? Então ele vai autorizar e o jurídico vai aprovar, né? Vai aprovar a minuta para publicação. Esse processo interno, ele independe, né? Assim, em regra geral, vamos colocar assim, eu estou fazendo um resumo do resumo daquilo que seria uma fase interna da licitação, mas para chegar na fase da publicação, precisa passar por essa fase interna, certo? E essa fase interna tá bem, logicamente, né, porque não é o nosso interesse aqui entender toda a fase interna, o andamento todo interno que a administração tem dos processos de licitação, mas você precisa entender como é que ela pensa a compra, como é que ela entende aquela compra, até porque quando você for ler o termo de referência, o edital, você precisa entender realmente o que ela precisa, qual é a necessidade que a administração tem, certo? Então vamos lá. Aprovado, justificou, aprovou, aí nós vamos passar para a fase interna, a fase externa. A fase externa, ela inicia no momento da publicação do edital. Então, no momento da publicação do edital, iniciou-se a fase externa da licitação, que é aonde as empresas começam a ter conhecimento. Elas passam a ter conhecimento sobre qual é a oportunidade que a administração publicou nesse momento. Então, assim, nós já vimos em algumas oportunidades aqui que a administração já publica por dia entre 250 450, 500 oportunidades por dia, certo? Todas essas oportunidades passaram por essa fase interna que nós estamos falando aqui, certo? Então, por isso é importante conhecer, porque não é do dia para a noite que a administração publica aquela oportunidade. Então, o que vai acontecer? Eu, enquanto empresa, né? Vamos supor eu com a minha empresa, você com a sua, eu auxiliando, né, aqui, conduzindo as empresas a participar dos processos de licitação e vencê-los. Nós vamos, a partir dessa publicação, avaliar se é oportuno para mim, enquanto empresa, enquanto empresário, participar daquele processo de licitação, em relação do valor, em relação do ticket médio, em relação do quantitativo de serviço e até da distância, né, daquele serviço. Tem, exemplo, eu sou aqui de Mato Grosso, para mim é interessante participar na região do Centro-Oeste, por exemplo. Não, eu quero participar de oportunidades no Brasil inteiro. Eu entendo que eu consigo atender ao Brasil inteiro. Então, você precisa avaliar se é desejável para a sua empresa participar. Tá? Nós ainda estamos no ponto 1, que é preciso entender como funciona a compra pública, tá? E aí, você precisa verificar um ponto bastante relevante. Porque além de eu ter a vontade de participar daquela compra pública, eu preciso entender se efetivamente eu cumpro as exigências do edital e do termo de referência, certo? Então a administração ela coloca lá no edital, no termo de referência, quais são as exigências para fins de qualificação econômico-financeira, habilitação jurídica, qualificação técnica, irregularidade fiscal e trabalhista. Então eu preciso entender naquele momento se a minha empresa atende aquele edital. E aí realmente eu entendi que eu posso participar, eu entendi que eu não posso e vou partir para uma outra oportunidade, né, das
450 em média de áreas que temos de licitação publicadas. Então alguma o seu negócio vai participar. Então isso é um ponto importante, que é o quê? Eu preciso entender como a administração pensa aquela compra, para que quando o edital for publicado já na fase externa, eu possa Eu possa identificar se aquela oportunidade é para mim, certo? Então eu identifiquei que a oportunidade é para mim. Então nesse ponto eu conheço o processo, eu conheço o procedimento da administração e eu consigo identificar aquela oportunidade, se ela é para mim ou não, e eu consigo identificar porque a administração está precisando comprar aquele documento e como funciona a compra pública, certo? E aí nós passamos para o segundo ponto, né? O segundo ponto que eu separei aqui para nós hoje é que nós precisamos definir o que vou vender. O que eu vou vender, Geissane? Como é que eu defino o que eu vou vender? Já se perguntou isso? Já se perguntou? Se a empresa que você já tem pode vender para administração? Se você precisa constituir uma nova empresa? Então vamos lá, tenho duas observações sobre essa questão, definir o que vai vender. Primeiro, se você já tem um ramo de negócio bem constituído, bem instituído, você já tem a sua empresa, vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem uma empresa de medicina e segurança do trabalho, que está bastante em alta e tem muita licitação, muita licitação todos os dias, tá? De verdade, está sendo um ramo bastante, teve algumas alterações com relação ao envio de social, envio de informações e perfil, eu esqueci o nome agora, mas enfim, teve algumas alterações nessa área de medicina e segurança do trabalho. Então os órgãos públicos, eles estão publicando licitações nesse ramo muito, toda semana tem muita licitação. Então eu sou desse ramo, eu já tenho uma empresa, eu já tenho uma clínica, eu tenho os médicos, eu tenho os fonoaudiólogos, tenho psicólogo, e aí eu decido participar de licitações. O que eu vou fazer? Eu vou participar daquilo que eu já tenho experiência, expertise. Eu já tenho expertise em medicina e segurança do trabalho. É isso que eu forneço, são exames, são documentos, são avaliações, então é isso que eu vou participar. Isso é um ponto. Ou eu já tenho um escritório de advocacia, eu já sou especialista em fazer regulamentações, eu vou participar nesse ramo. Eu sou um contador, vou participar no ramo de contabilidade. Eu tenho uma empresa de software, eu vou prestar serviço nesse ramo. Mas, Geissane, eu não tenho nada ainda. O que eu faço? Eu vou olhar o que a administração mais compra, o que a administração mais contrata, que eu posso estar trabalhando. Por exemplo, se você é MEI, você vai olhar o que a administração mais compra. Você vai abrir uma MEI hoje, você não tem nenhuma empresa, chegou aqui nessa live e vai resolver que vai participar de licitações a partir de amanhã. Vai abrir sua MEI e vai olhar lá os quinais, quais são daqueles serviços que a administração mais compra ou contrata. Certo? Pintura, mini reforma, fotografia, locação de algumas coisas. Então, o MEI tem várias e várias oportunidades que a administração realmente, que pode se aproveitar nos processos de licitação, tá? Então, eu decidi que eu vou participar a partir de agora. Eu posso colocar vários e vários quinais na minha empresa. E aí eu vou participar das oportunidades que tem ali dentro do meu KNAI. Porque lembra que nós já falamos em lives anteriores que eu preciso que o KNAI, o ramo empresarial da atividade primária ou secundária, seja adequado àquela licitação que eu estou participando, certo? Então, o que eu vou definir? Eu vou definir o que a administração mais compra e eu vou abrir minha empresa com aqueles serviços. Não precisa ser um, certo? Podem ser vários serviços, podem ser vários produtos. Eu posso vender vários produtos, posso vender vários serviços, desde que aquilo esteja na constituição da minha empresa, no meu contrato social. Então, aqui, nesse segundo ponto, o que é relevante a gente identificar, né? O que é relevante a gente trazer para uma análise? Se eu já tenho uma empresa constituída e ela já está segmentada, ela já está bem estabelecida naquele nicho de negócio que ela participa, que ela vende, que ela presta serviço, eu posso aproveitar esse nicho e dentro desse nicho me especializar em participar de licitações. Conhecer esse mercado, verificar os preços e participar ali daquelas oportunidades. Eu dei o exemplo aqui de medicina e segurança do trabalho, mas a gente pode falar aí de inúmeros. Prestação de serviço de software tem inúmeros. Reforma,
construção, enfim, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Tem asfaltamento, né? Tudo que a gente verifica, pintura, venda de tinta, venda de capacete, moto, locação de automóvel, enfim, as oportunidades são infinitas. Então, se você já tem eu sempre falo muito, mas é porque é uma coisa que às vezes a pessoa ainda não parou para pensar, poxa, realmente é uma oportunidade. Manutenção de ar-condicionado. Todos os órgãos precisam e todos os órgãos contratam. Qual que é o bacana do serviço de manutenção? É que eles são serviços continuados. O que significa isso, Jason? Serviço continuado pode ser prorrogado. Então, você ganha uma licitação hoje, que pela lei 8666 pode ser prorrogada até 5 anos, se você fizer um bom trabalho, então você tem uma previsibilidade bem grande ali de recebimento para sua empresa. Você pode agora, na lei 14133, que é a nova lei, você pode ter o seu contrato prorrogado por até 10 anos. Por até 10 anos. Então, imagina, você hoje fica correndo atrás dos seus clientes. Tem meses que fatura, tem meses que não fatura, tem meses que fatura um pouco mais, tem meses que fatura um pouco menos, e aí você ganha um contrato, você participa de uma licitação, ganha um contrato público num valor aí mensal, né? Vamos colocar aí, cada contrato público de manutenção de ar-condicionado de um órgão pequeno, ali R$2.000. Exemplo, você vai lá e pode ter vários contratos, porque você não vai participar você não vai dar manutenção todos os dias naqueles ar-condicionados. É quando necessário e aquela manutenção recorrente, uma vez por mês e tal. Então, no edital já vai falar a forma como você vai fazer o serviço. Então, você pode ter 4, 5, 6, 7 contratos de manutenção de ar-condicionados. Certo? E aí você tem uma previsibilidade grande, porque você vai ter um faturamento ali estimado de 5 a 10 anos. Se você é um bom trabalho, vai prestar um bom trabalho para a administração, né? Vai fazer tudo que o edital e o termo de referência falam. Então, você vai participar da outra licitação, vai vencer, e com isso a sua empresa vai crescer. Vai mudar o faturamento dela, vai mudar o porte da empresa, e tudo isso com às vezes até muita rapidez. Se você participar dos processos e vencê-los com bastante rapidez e cumprindo todos os requisitos, conhecendo o processo, isso vai sendo muito assim, faz parte do processo. Isso que eu quero dizer, faz parte do processo, que a sua empresa vença cada vez mais processos de licitação e cada vez ela consiga alcançar aí melhores faturamentos, tá? Então, esses 2 pontos, né? E se você não tem nenhuma empresa ainda e quer participar, você vai ver o que a administração está comprando mais. Ela está comprando mais material de escritório, material de expediente, mais equipamentos eletrônicos, mais equipamentos de informática. Ela está comprando móveis, ela está comprando materiais de construção, cimento, tijolo, tinta, enfim. Você vai olhar ali e vai elencar no seu KNAI, no seu contrato social, todos aqueles serviços ou produtos para você poder vender para a administração, certo? Então, não precisa ser um único produto ou um único serviço, tá? Você precisa analisar ali o mercado, tá? Vamos passar, então nós já falamos sobre a fase, né? Como a administração compra, como ela pensa o processo de compra dela. Nós falamos sobre um anúncio, né? Divulgação dessas compras, como é feito. Que eu preciso definir o que eu vou vender, né? Eu, enquanto empresário, eu preciso definir aquilo que eu vou vender para a administração. E eu preciso entender, para começar a participar também, a gente precisa entender o momento do negócio. Preciso entender o momento do negócio. Então, vamos lá. O que seria esse momento do negócio, Gisane? O que seria esse momento? O momento do negócio, ele significa o quê? Eu estou começando agora. Eu nunca participei, eu acabei de abrir a minha empresa. Não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhum atestado de capacidade técnica. O que eu faço? Então, o ideal é que quando você não tem nenhum processo, não participou de nenhuma compra pública ainda, nenhuma licitação, nunca vendeu para o governo, qual que é o ideal? É que você inicie pelas dispensas eletrônicas, tá? Por quê? Porque as dispensas eletrônicas, elas são processos simplificados. Normalmente, né, a lei ela tem os artigos que ela autoriza a dispensa de licitação, é onde a licitação é dispensável. E aí criou-se, né, com o advento da tecnologia, essas dispensas eletrônicas, onde a compra é de baixo valor,
por isso as licitações, né, os documentos são simplificados. E você vai e efetua lances ali com a sua empresa. Qual que é o interessante? Por que é interessante eu começar a participar por essas dispensas? Porque eu tenho o que? Eu não tenho, por exemplo, na maioria delas, né, não é uma regra, mas normalmente acontece até que para que se possa comprar com mais rapidez e sem muita burocracia, a solicitação dos atestados de capacidade técnica, que são o quê? O atestado de capacidade técnica é aquilo que fala que você já forneceu aquele produto ou vendeu aquele serviço, forneceu o produto ou vendeu o serviço para determinado órgão ou empresa privada. Né? Ela atesta para você, ela faz um documento, atesta que fulano de tal, a empresa tal, forneceu para mim determinado produto ou determinado serviço com características e condições ok, que são favoráveis e que não tenham nada que desabone a conduta da empresa. Isso é um atestado de capacidade técnica, bem puro e simples, né? Mas seria isso. Então, o que vai acontecer? Eu não vou precisar comprovar, na maioria, né? Vamos falar na maioria porque não é uma regra. Existem dispensas eletrônicas que pedem um atestado de capacidade técnica um pouco mais simplificado, sem quantitativo, sem necessidade de grandes comprovações, mas pede. Mas a grande maioria das dispensas não pede. Então, por isso, o ideal é começar por aí. E aí, você começando pelas dispensas, você vendendo formalizando uma compra, né, vendendo para a administração uma vez e fornecendo o produto ou serviço, você já vai poder ter aquele atestado de capacidade técnica, certo? Um outro ponto interessante é que como são compras de baixo valor, você também não precisa comprovar, chama-se o índice de liquidez e nenhum valor considerável no balanço, né? Ou apresentar garantia. Então isso é o interessante, que você comece, né, e inicie pelas compras diretas, tá? E deixe as outras modalidades para quando você já tiver um pouco mais de porte, a sua empresa tiver um pouco mais de robustez e você já tiver esses atestados de capacidade técnica, tá? Para que você possa concorrer em paridade ali de oportunidade com as outras empresas que já estão no ramo, tá? Então, assim, se você é uma empresa nova, né, vamos recapitular aqui, né, se você já é uma empresa nova, que você inicie pelas compras diretas. Mas eu não sou uma empresa nova, eu já sou uma empresa que sou constituída, eu tenho alguns clientes privados, já forneci para esses clientes privados e quero começar na licitação. Então comece pelas outras modalidades. A gente fala muito do pregão eletrônico, do pregão presencial ou pregão eletrônico, enfim, o presencial é muito mais democrático, porque você pode, de qualquer lugar que você esteja, participar daquela licitação por meio do seu computador. Mas existem os pregões presenciais também, né? Muito baixa quantidade, mas eles ainda existem, tá? E aí, o que você precisa fazer? Você vai... Perdi o raciocínio, gente. Então, o que acontece? Quando eu já tenho uma empresa estabelecida, já forneço para empresas privadas, por exemplo, e quero começar, eu vou ter os atestados de capacidade técnica, eu já vou ter um balanço, certo? Um balanço já fechado, eu já vou ter ele, o contador já vai ter feito um balanço, eu já vou ter algum capital social considerável na minha empresa. Se precisar de garantia, eu já vou poder fornecer aquela garantia, né, da forma como a lei autoriza. Então, por isso, eu já posso passar para as outras modalidades. Se eu for fornecedor de serviços comuns, que a gente chama pintura, software, produtos, tinta, tinta, manutenção de ar-condicionado, venda de ar-condicionado, venda de equipamentos eletrônicos, móveis, você pode poder participar do pregão, né? Que é a modalidade onde você pode vender serviços e produtos comuns, né? Que não precisam de especificações tão rebuscadas. E aí, você também pode participar de outras modalidades. As compras, as contratações de serviços de engenharia de maior complexidade são pela modalidade da concorrência, né? Nós temos agora a nova modalidade de diálogo competitivo. Então, assim, cada modalidade é referente a um determinado ramo, tá? E aí você vai poder participar porque você já tem uma empresa mais constituída, já tem atestados de capacidade técnica, já tem como comprovar a questão de capital social, e aí você vai conseguir essas oportunidades já um pouco mais robustas, com valores maiores,
né, do que as licitações da dispensa eletrônica, por exemplo. Então são essas duas formas. Você precisa identificar qual tipo de oportunidade a sua empresa está preparada para participar. Você precisa identificar isso. Eu identifiquei tudo isso que você já falou, Geisane. Já identifiquei como é que a compra pública é feita, né? Já consegui entender como é que a administração pensa o processo de compra. Já consegui verificar quando ela publica o aviso ou não. Como que eu faço para constituir a minha empresa e que tipo de serviço ou produto eu tenho que vender, né? Como a gente falou, dependendo da onde você está na sua empresa. Do porte da empresa, qual é o tipo de licitação, né? Que eu começo participando. Também vai depender do porte, como eu falei, né? Antes. E aí, realmente, como que eu inicio? Eu já fiz tudo isso, certo? Já pensei tudo isso, já entendi, já sei tudo que você falou, mas eu não sei onde participar. Então vamos lá. Nós temos portais de publicações de compras públicos, que são gratuitos, e nós temos portais pagos. Como orientação de para quem está começando, o ideal é que você participe sem que você precise gastar, sem que aquilo te onere a sua empresa, sem que aquilo te onere nesse início. Então, qual que é a intenção e qual que é o ideal? Que eu participe das licitações do portal gratuito. Nós falamos muito aqui, é o portal gratuito assim, que tem mais oportunidades, e que tem oportunidades muito boas de compras eletrônicas e pregões, que é o GovBR, né? Portal de compras do governo federal. Então esse portal todos os dias ele publica ali entre 250, 450, 500 oportunidades. Você pode participar, tá? Você só precisa constituir a sua empresa e se cadastrar no SICAF. O SICAF é onde você cadastra todas as informações da sua empresa e aí ele já é interligado, né? Integrado, né? Eu gosto dessa palavra da tecnologia, ele já é integrado. E você já busca as informações ali quando você vai participar das licitações do GovBR. Então, ele é um portal gratuito, tem oportunidades que você precisa, tanto se você for uma empresa iniciante, estiver participando das compras diretas, quanto se você for uma empresa já constituída e for participar de um pregão, de uma concorrência, por exemplo. Então, você já vai ter ali todas as informações pré-preenchidas, tá? E é necessário. Para participar das licitações no GovBR, você precisa se cadastrar no SICAF, tá bom? Então, isso é um ponto. Ah, mas eu vi uma oportunidade excelente aqui na minha cidade, quero participar de uma licitação de uma plataforma paga. Sem problemas, você também pode participar. Tem plataformas que você paga se você vencer, tem plataformas que você paga de forma mensal e tem plataformas que você já faz assinatura anual, sem problema nenhum, tá? E aí você pode buscar. Isso aqui não estava no meu script da live de hoje, mas eu já vou aproveitar e vou falar para vocês, tá? Você pode buscar item por item da palavra-chave no portal do GovBR, diariamente, ou existem boletins. Boletins, né, que são um apanhado, né, de licitações, aquele robô, né, vamos colocar assim, aquele sistema de tecnologia da informação, ele faz uma busca em todos os avisos de licitação, todos os diários oficiais, para buscar os avisos de licitação e ele traz todos reunidos. Você pode fazer assinatura de um desses, né, para que você veja as melhores oportunidades em todo o Brasil. Ou você pode entrar lá no site do GovBR, colocar sua palavra-chave e achar sua oportunidade ali, sem problema, tá? Depende de quanto você está disposto se você está disposto a dispor de algum valor ou não, tá? Mas existe essa oportunidade, essa possibilidade, certo? Então, assim, essa é a forma de iniciar. Então, você vai iniciar, vai colocar a sua proposta lá. E aí, é o quinto ponto que eu trouxe para você e é onde eu posso te ajudar, onde eu posso te conduzir a realmente vencer os processos de licitação que você deseja participar, que você desejar participar. Posso te entregar esse caminho, que é o conhecimento. Eu já tenho esse conhecimento, né? Tanto de dentro da administração, né? De todas as áreas ali da administração e da parte de licitação, eu já participei de praticamente todas elas,
né, da parte interna, eu já participei, e já participei da fase externa como presidente e membro de comissão de licitação, certo? Então, assim, eu conheço todo o processo e por isso eu estou disposta a te conduzir a realmente ter grandes chances de vencer a licitação, de vencer realmente os processos de licitação. Então, é preciso ter conhecimento. Quando eu falo conhecimento, não é para você chegar lá, pegar a Lei 8666, 14133 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, engolir tudo, ir lá e debruçar, estudar. Não é isso, porque isso eu já fiz. Isso eu já fiz por você, tá? Então, você vai ter que conhecer o procedimento, você precisa saber o procedimento. A dispensa eletrônica, ela tem um procedimento específico. O pregão eletrônico, ele tem um procedimento específico. A concorrência, ela tem um outro procedimento. São momentos diferentes de apresentação de lance, são momentos diferentes de apresentação de manifestação de recurso, são formas diferentes de falar com o pregoeiro ou com a comissão ou com o agente da contratação. Então, tudo isso você precisa entender para que você possa ter chances. Muitas vezes eu já vi acontecer de pessoas que tinham propostas boas, colocaram propostas boas, perder licitações por não ter conhecimento. Por que não ter conhecimento? Porque deixa de colocar algum documento que era obrigatório, porque deixa de apresentar aquele documento conforme a administração solicitou, porque deixa de apresentar um item na proposta comercial, deixa de observar o prazo de apresentação da proposta ou de validade da proposta, deixa de olhar um item que era muito importante no termo de referência ou no edital e aí não apresenta o atestado de forma correta. Então, assim, é preciso conhecer, né? Porque em que pese existem algumas possibilidades de o pregoeiro ou o agente de contratação, a comissão, avaliar de forma, vamos colocar assim, do princípio do formalismo moderado, mas em regra, se você não observar o que está escrito no edital e no termo de referência, você é desclassificado, você é inabilitado. Então, isso é importante. Conhecer é importante. Você precisa saber também, né, esse conhecimento, você precisa saber analisar os seus documentos, quais são os documentos que você precisa colocar, que você precisa anexar na sua proposta. Qual o momento daquele documento? Eu coloquei todos de forma correta? E um outro ponto também, não menos importante, eu preciso entender e conhecer para analisar se o meu concorrente está fazendo tudo certo. Se o meu concorrente não deixou nenhum ponto ali descoberto, se ele não deixou de observar nenhum item do edital. Então eu preciso conhecer para que eu possa, havendo necessidade, solicitar a desclassificação dele, solicitar a inabilitação dele. Então é preciso conhecer, é preciso saber identificar os processos, os procedimentos ali inerentes, né? Os procedimentos inerentes a aqueles processos de licitação, aquelas modalidades. Cada uma tem um procedimento diferente, uma regra diferente, e isso aí que eu te mostro, tá? Um outro ponto, né, sobre o conhecimento, eu preciso saber como elaborar uma planilha de custos, né? Uma planilha de custos para saber qual é o meu lucro, para saber até quanto de valor eu posso chegar naquele processo de licitação, para saber qual é o desconto máximo que eu consigo chegar num pregão eletrônico, por exemplo, sem afetar minha margem de lucro, de uma forma que eu possa entregar um bom produto ou prestar um bom serviço. Então, é importante que você conheça, né? Existem várias terminologias, várias palavras, né, chaves dentro dos editais, dos termos de referência, em que os licitantes às vezes se perdem por não conhecer, né? Então, assim, não fazer uma leitura correta do edital, não saber identificar ou juntar os documentos de forma correta. Então, tudo isso existe no meu curso, no Venda Mais com Licitações. Tudo isso já está lá esmiuçado para que você possa sair do zero e começar a participar de licitações já conhecendo tudo isso. Já conhecendo tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? E lá no curso a gente tem aulas ao vivo, nós temos o material gravado, temos o material em PDF. Então tudo isso está à disposição de vocês, né? Lá no link da bio, você vai lá, clica, se já quiser, já for comprar, para eu poder te conduzir nesses resultados positivos, você já pode ir lá e comprar. Ou você quiser falar com o nosso suporte, né? Super bacana, você também vai lá e pode tirar suas dúvidas com eles.
ou mandar no direct pra mim. Vai ser um prazer enorme, enorme, enorme poder falar com vocês um pouco mais sobre licitações, tá? Então, assim, hoje eu preparei esse material bem bacana pra vocês. Foi muito conhecimento em pouco tempo, tá? Esmiucei pra vocês tudo que vocês precisam conhecer para poder começar efetivamente a participar de licitações, tá? Então, se preciso, revejam a live. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct pra mim, porque eu vou ter um prazer enorme em respondê-los, tá? E lembre-se, os 4 primeiros pontos que nós falamos hoje, eles são importantes, mas saber sobre as regras do jogo é mais importante ainda. É o que vai te diferenciar, é o que vai te fazer alavancar suas vendas para o governo, tá bom? Então hoje eu queria agradecer muito a todo mundo que passou por aqui, a todo mundo que já assistiu, que vai assistir essa live e quero dizer que eu estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer informação, qualquer o que vocês quiserem falar para mim no direct, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus.